Deus, aleluia, glória a Deus, bastante coisa acontecendo e nós adoramos o teu nome, Senhor. Fecha os olhos, Pai, estamos na tua casa, Deus, que alegria. É mais uma manhã de domingo, Deus, e com ela tremenda oportunidade de recebermos o investimento do céu nesse lugar. Mas nós entendemos, Deus, a nossa responsabilidade nesse processo. Meu Deus, nós apresentamos a Ti um coração aberto, uma mente desarmada, e pedimos ao Senhor, clamamos a Ti, que trate conosco, Pai, que alcance a nossa vida, meu Deus, de uma maneira especial, que o Senhor transforme o que precisa ser transformado, mude o que precisa ser mudado, aponte-nos o caminho, a direção, nesta manhã de ceia, fala conosco, por intermédio da tua palavra, ministra o nosso coração, pois desejamos, queremos, necessitamos ouvir a tua voz. Você pode orar comigo assim? Senhor Deus, fala comigo, Senhor, através da tua palavra, alcança a minha vida, ministra o meu coração, que aberto está, sedento está, por mais da tua palavra, em nome de Jesus. Quem crê diga amém. Vamos aplaudir mais uma vez o nosso Deus. Glória a Deus. Fala mesmo, Deus. Gênesis capítulo 12, vamos lá, vamos para a palavra de hoje. Gênesis capítulo 12, Gênesis é facinho, primeiro livro da Bíblia, todo mundo consegue abrir, eu vou ler aqui na Almeida Revista e Corrigida. Gênesis capítulo 12, a princípio eu leio do verso 1 até o verso 5. A gente tem um primeiro contato com o texto, depois a gente vai tentar ler esse texto de novo, em voz alta, mas vamos ter um primeiro contato com ele. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 5, a palavra de Deus diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Tomou Abrão Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda, os seus bens, que haviam adquirido, e as almas que se lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E o texto termina, pelo menos na altura aqui, do verso 5, dizendo: e vieram à terra de Canaã. Amém, igreja? Eis aí a palavra do Senhor, ela por si só ela é poderosa, digna de todo crédito, digna de aceitação. Eu creio que muita coisa, só de nós termos um contato, só de uma leitura um pouco mais apurada, cuidadosa, a palavra de Deus por si só já é tremenda, ela já fala com a gente de uma maneira grandiosa. Eu confesso para vocês que a gente vem aí de um final de semana intensivo, aqui na igreja a gente está com um monte de programação, na semana passada, essa semana, sempre está acontecendo alguma coisa. A gente tem tentado ter um cuidado de não sobrecarregar com muita programação, mas eu confesso para vocês que de vez em quando bate um cansaço, mas é um cansaço. Eu estava comentando com alguém ontem, acho que foi com a irmã Fátima, um cansaço gostoso, é um cansaço produtivo. A gente vem aí de uma reunião de pais,
Aqui na escola, na escolinha, na igreja, né, a gente teve uma reunião com os pais das crianças do Ministério Infantil, um planejamento que tem sido feito, muito bom. Tivemos semana passada o café com os homens, 5 horas da manhã, pá valente, não é que eu não fiquei sozinho, graças a Deus, foi bênção. Pastor Marcelo Sapo está na frente dessa turma. Você, homem que não está com a gente, não pulou, às vezes você está na igreja, mas não sabe do que está acontecendo. Tem um grupo de homens aqui, toda sexta-noite a gente vai jogar bola, vê se pode, a gente tenta. E, irmãos, e ali eu gostaria que você fosse, para eu saber se você é convertido, porque é ali que o peão se revela, mas tem sido muito bom, clima maravilhoso. Aí depois no final da tarde, 4 horas, você viu aqui projeto de intercessão, mães de joelhos, filhos de pé, isso tudo na semana passada. Esse final de semana já começou cedo em São Simão, já pela manhã tivemos uma reunião da Convenção Batista Nacional, tivemos presente, foi muito bom, uma palavra que a gente recebeu do pastor Moisés, aqui eu agradeço. Pastor Moisés é o presidente da CBN do estado de São Paulo. Ele é o que o pastor Paulo Rogério é no Mato Grosso, que ele esteve aqui, o pastor Paulo. Eu nunca esqueci da mensagem, gravei uma frase no coração: nenhuma unha ficará. Foi a palavra que ficou no nosso coração, a frase que ficou no coração. Este pastor Paulo é o presidente da Convenção Batista Nacional do estado do Mato Grosso, e esse pastor Moisés é aqui do estado de São Paulo. E assim a gente vai estreitando o laço. A gente está passando por um período de transição, até porque ontem nós tivemos também ainda reunião de colaboradores no final da tarde. Acontece todo primeiro sábado aqui uma ceia com todos os nossos colaboradores. Graças a Deus aí pela vida do pastor Miguel e a Fátima, que tem nos ajudado muito com essa turma abençoadíssima. Já passamos de 70 colaboradores aqui na igreja, meu Deus do céu, muita gente querendo ajudar, querendo se envolver. E aí a gente ainda terminou a noite de ontem com uma reunião de prestação de contas com os membros da igreja, uma assembleia onde nós abrimos o leque e mostramos aqui para aqueles que aqui estiveram o que é que tem sido feito com o seu dízimo, a sua oferta. Quer dizer, nós temos tentado andar com transparência, com fidelidade ao Senhor, e Deus tem sido muito generoso conosco. E por que eu estou contando tudo isso para você? Para dizer para você que eu cheguei em casa um bagaço, quase que eu ligo para os pastores: vocês têm aí uma revelação, uma palavra para pregar amanhã? Porque sinceramente, e aí, irmãos, né, eu com a Camila, sentado com ela, e eu ainda tentei jogar a rede: você tem uma mensagem, Camila? E ela assim: eu não. Uma palavra para você ministrar e tal. Olha, filha, ela fala para mim assim: olha, filho, fala de Jesus. Você parece tão simples, né? E às vezes e a gente complica tudo, mas tudo bem. Aí nós vamos gerar de novo. Tem gente que pensa que a gente sobe aqui e tudo acontece. Tem gente que pensa que o melhor assim: pastor, você trabalha, pastor? É como se a gente não fizesse nada, é quase que uma ofensa. Não deu nada na vida, você não tem formação, não virou, não conseguiu fazer nada, vira pastor. Mas ser realmente pastor é uma dádiva, é um presente da parte do Senhor. Mas há uma responsabilidade muito grande. Nós mexemos com almas, com vidas que são eternas. Você é um ser eterno. Ou você viverá eternamente com o Senhor, ou separado dele. Se isso não pesa sobre as costas de um pregador do Evangelho, então eu não sei o que é que deveria pesar. Então toda vez que nós abrimos essa Bíblia, esse livro, essa palavra, abrimos os lábios para dizer: assim diz o Senhor. Meu Deus, é bom que o Senhor tenha dito mesmo. Vocês entenderam, irmãos? É bom que o Senhor tenha dito mesmo, porque Deus não tem compromisso com o que o William acha, o Miguel acha, ou qualquer pastor acha. Deus tem compromisso com o que Ele diz, não é assim? Jeremias no capítulo 1 diz: eu velo sobre a minha palavra. Meu compromisso é com a minha voz. O que você acha, o que você acrescentou, o que você tirou, eu não tenho. E não só não tenho compromisso, como ainda você vai pagar por isso. Qualquer coisa que você acrescente, qualquer coisa que você omita e tire, acabe pesando sobre nós, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. E dito isso, chega em casa, abra a Bíblia
às vezes a física, às vezes a digital, é um pouquinho, facilita um pouco a vida. E eu leio Gênesis 12, o texto que eu estou lendo para vocês. E quando eu li esse texto, daqui me veio algumas lições, e é sobre isso que eu quero tratar com vocês. O tema da mensagem desta manhã é lições de uma vida de fé. Abraão, irmãos, não é à toa que esse é o homem chamado como o pai da fé. E quando a gente diz assim, o pai de alguma coisa, você quer dizer com isso que esta pessoa é uma referência nessa coisa. Quando você diz, não, fulano é o pai dos desavisados, é um camarada que é o desavisado em pessoa, né? Dali saiu o desaviso em pessoa. Quando você chama alguém de pai de alguma coisa, a Bíblia diz que Satanás, por exemplo, João 8,44, ele é o pai da mentira. Quer dizer, olha que coisa, eu olho então para Abraão à luz do texto da palavra de Deus, e a Bíblia define esse homem como sendo o pai da fé. Então, se tem alguém na Bíblia com quem a gente pode aprender sobre fé, é Abraão. É um personagem que obviamente, irmãos, não é perfeito, e eu amo esse lado da palavra de Deus. A Bíblia não esconde os defeitos nem dos grandes personagens da Bíblia, porque com eles nós podemos aprender o que fazer e o que não fazer, como a gente pode viver para acertar e o que a gente pode evitar para não cometer os mesmos erros e obviamente encarar as mesmas consequências. Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre escolhas e o poder das escolhas, e eu acredito que essa palavra ela acaba andando de mãos dadas, sendo um complemento com aquilo que a gente ouviu um pouco a semana passada. Eu gostaria de ler de novo agora em voz alta com vocês, pode ser do verso 1 até o verso 5, que a gente vai dar uma espremida no texto. Vamos tentar? Toda a igreja junto, enche o seu pulmão aí. Gênesis 12, 1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e a toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. Particularmente eu gosto do finalzinho, porque saíram para ir a Canaã e vieram à terra de Canaã. Uma vez eu ministrei aqui sobre o pai de Abrão, Terá, acredito que era isso o nome dele. Ele saiu de Ur para ir para Canaã, e acabou que ele acabou acampando no meio do caminho e ficou pelo caminho. E a gente até aprendeu na época que às vezes o bom pode tomar lugar do que é melhor ainda. Tem muita gente com plano, com sonho na vida, e que sai com um objetivo, um alvo, um plano, um desejo, uma meta, mas no caminho acaba que se acomoda e fica pelo caminho e esquece dos planos, dos propósitos e dos alvos que Deus plantou no coração. Bem, irmãos, eu olho para esse texto, e a primeira grande lição, e eu separo aqui pelo menos umas 4 lições, não que só tenha isso, eu lendo aqui agora de novo já vem outras coisas no coração e na mente,
Mas nós temos ceia daqui a pouquinho, mas eu penso que essas 4, elas de alguma maneira podem nos ensinar alguma coisa. A primeira lição que eu, olhando para esse texto e para a vida de Abraão, eu aprendo é que nós precisamos identificar a voz de Deus. Nós precisamos aprender a identificar a voz do Senhor, a voz de Deus. E o primeiro versículo que está aqui no rodapé para vocês diz: ora, o Senhor disse a Abraão. Deus falou com Abraão. E eu não tenho dúvidas de que Deus fala conosco quando nós abrimos a palavra numa leitura bíblica, quando a gente sobe à casa de Deus e participa de um culto, quando você online vai ouvir uma mensagem, uma pregação. A verdade é que Deus fala. Mas a grande dificuldade nesse tempinho ministrando, pregando, atendendo, ouvindo pessoas, eu percebo que uma das grandes dificuldades do povo, daqueles que vêm à casa do Senhor, dos cristãos de hoje, não é só acreditar que Deus fala. Até aqui muita gente vai bem, mas é conseguir identificar quando Deus fala. É Deus que falou, pastor? Ou é coisa da minha cabeça? É Deus que falou ou foi coisa do pastor? É Deus que falou ou foi a irmãzinha tida como profeta que empolgou e falou em nome do Senhor e não é o Senhor? Então nós precisamos de ter uma habilidade, um discernimento espiritual para identificar a voz de Deus. Porque nós só podemos cobrar uma decisão de alguém, de um crente, de uma pessoa cheia do Espírito Santo, a partir do momento em que essa pessoa tem convicção. E obviamente, como é que a fé vem? Vocês lembram? Pelo ouvir a palavra. Então eu não posso falar do pai da fé, e obviamente ele é o pai da fé porque ele teve atitudes de fé, um comportamento de fé. Ele sai sem saber para onde está indo, com toda a família, com tudo que ele tem, sem uma direção ainda tão clara, mas ele tem convicção, ele tem certeza de que foi Deus que falou com ele. E essa convicção a gente tem que ter para mudar de emprego, para dar passos de fé, para tomar decisões na nossa vida. E por que às vezes nós não temos? Porque na hora de dar o passo a gente começa, eu vou falar gente, pode ser? A gente divide a cruz. A gente começa a dizer assim: meu Deus, mas e se não foi o Senhor? Será que foi o Senhor mesmo que mandou eu sair daqui para lá, que mandou eu fazer isso, que mandou eu agir assim? Como identificar? Como ter essa graça? Bom, primeiro eu olho para 1 Samuel capítulo 3, vamos dar uma olhada lá? 1 Samuel capítulo 3, e eu vejo aqui um exemplo, uma boa dica pela palavra, do que a gente precisa fazer para identificar a voz do Senhor. Eu penso que isso pode te ajudar demais, porque me ajudou muito. 1 Samuel capítulo 3, verso 1, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: o jovem Samuel, perceba, jovem aqui muito moço, uma criança. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, em um tempo que, o texto segue, a palavra do Senhor, essa minha versão, a meio da revista e corrigida, diz, era de muita valia naqueles dias. Uma vez eu vi alguém lendo isso, era de muita valia, tinha muito valor. É óbvio que a Bíblia tem muito valor, a palavra de Deus tem muito valor, mas não é isso que está escrito aqui. A palavra do Senhor era muito rara. Era raro Deus falar naquele tempo. Era raro Deus tratar com alguém. É dentro desse contexto que Deus resolve falar, que Deus resolve abrir a boca e falar com Samuel. Mas Samuel não está acostumado, ele é uma criança, ele é um menino. Ele nunca havia ouvido diretamente, claramente a palavra, a voz de Deus. Então o texto segue dizendo que não tinha visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli, que era o sacerdote do templo daquela época, deitado no seu lugar, os seus olhos já começavam a escurecer. Diz o texto que ele já não conseguia enxergar, não podia ver. Estando Samuel também deitado, está todo mundo pronto para dormir. Então, antes que a lâmpada de Deus se apagasse do templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, olha a frase: o Senhor chamou a Samuel.
Diga glória a Deus, gente. E ele disse, Samuel disse: eis-me aqui. Se eu paro aqui, no eis-me aqui de Samuel, parece que ele entendeu. Mas a gente precisa continuar lendo para perceber que ele não entendeu. Ele ouviu, ele respondeu, mas ele não entendeu. Parece com alguém? Ele ouviu, ele respondeu, mas ele não entendeu. Então ele escuta, Deus chama Samuel e o texto diz que Samuel responde: eis-me aqui. E no verso 5, correu até Eli, que era o pastor, o sacerdote, e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas peraí, foi o Eli que chamou ele? Foi o sacerdote que chamou ele? Foi o pastor que chamou você? Foi fulano que te deu a missão? Foi fulana que te mandou agir dessa forma, dessa maneira? Você precisa ter o discernimento claro de que voz você tem ouvido na sua vida. Porque o que não falta na nossa vida é gente para palpitar e nos dizer o que fazer. Sempre tem alguém para apontar uma saída para a vida da gente, uma espécie de guru, chega, se aproxima e a conversa é mais ou menos assim: ah, se fosse eu, ah, se eu tivesse no seu lugar, ah, se fosse comigo. E aí dá até vontade de dizer: mas não é com você, não é contigo. E é interessante que quando é com os outros fica mais fácil a gente apontar a direção, parece que é mais tranquilo. Mas nós precisamos, em meio a tantas vozes, identificar a de Deus. Porque o que vai fazer diferença na nossa vida, igreja? A voz de Deus. A fé vem, não é lições de uma vida de fé. A fé vem quando Deus fala. A fé não vem quando o Ilha fala, quando Eli fala, quando fulano fala, a vizinha fala, a cabeleireira fala. Não! A fé vem quando Deus fala. Deus precisa falar com você. Você precisa da voz de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus, no Monte da Transfiguração, aparece em Moisés, aparece em Elias, e eles estão conversando, e o Pedro acorda e vê aquela cena, quer construir barraca para todo mundo, e diz o texto que desce uma nuvem, eles entram naquela glória presente naquele Monte da Transfiguração, e uma voz sai do céu, dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E só tinha fera no monte, hein? Moisés, Elias nem morreu, Pedrão ali querendo fazer barraca, só fera. Mas a voz do céu: vocês querem escolher alguém para ouvir? Ouçam meu filho Jesus, a palavra de Deus. Você precisa priorizar isso. Mas é óbvio que todos nós já sabemos disso. E a pergunta é: tá bom, pastor, tudo que eu quero é ouvir a voz do Senhor. Afinal de contas, nós estamos numa igreja, domingo de manhã. É claro que a gente quer ouvir a voz de Deus. É claro que nós ansiamos pela voz de Deus. Onde é que está o grande problema? Identificar essa voz, separar ela da voz dos Elis, perceber quando é o homem, quando é coisa da nossa cabeça, quando é coisa, ideia nossa, quando é coisa da religião, da igreja, da placa, da denominação, e quando é voz de Deus. Vocês percebem a diferença? Porque, irmão, quando Deus fala, tudo muda. Uma palavra, tudo muda. Disse Deus: haja luz, acabou as trevas. Quando Deus fala, acontece. Quando Deus fala. Aí eu olho para Samuel, claro, ele é um garoto. Ele escuta uma voz: Samuel, Samuel. Ele se levanta: opa, eis-me aqui. Mas ele não sabe com quem ele está falando, ele não tem ideia nem de quem é que está chamando. Então ele vai até Eli, o pastor, o sacerdote, e já está deitado, e dá para, eu não sei se vocês montam a cena como eu, ele já vem na porta, ele bate na porta do quarto do homem, ele já, pois não, ele abre a porta, então, pois não, eis-me aqui. Eu fico pensando no sacerdote: esse menino não deve estar bem, o menino está ouvindo voz, o que está acontecendo com esse menino? E ele vira para o garoto, e ele diz: não te chamei eu,
volta, torna a deitar-te, vai dormir. Não traduzir isso, eu te chamei não, menino, vai dormir, vai dormir, vai para a cama. E lá vai o nosso Samuel, para a cama. Mas graças a Deus, nós servimos um Senhor insistente. Se dependesse de ele falar uma vez e o William entender, meu Deus, o que seria do William? Porque Senhor, desenha para mim, Senhor, que eu sou lento. As minhas orações, Senhor, desenha, aponta, põe uma seta, um pisca, um alerta. Não deixa eu perder a tua visitação, a tua palavra. Ele se foi, deitou de novo. Mas o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Lá vem ele se levantou, foi a Eli de novo e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Agora, certeza que foi o Senhor que me chamou, certeza, acabei de ouvir. Pois não. E aí o Eli vira para ele e diz: não te chamei eu, meu filho, torna a deitar-te. É que não tem tom de voz, porque eu acredito, agora é eu, digo eu, não o Senhor. Eu acredito que ele já deve ter dito assim: filho, vai dormir, filho. Não dá para dormir? Perturbando aí meu sono, rapaz. Estou quase pegando. Quieta, vê se quieta. E a obediência de Samuel também, mesmo sem entender, ele precisa ser apontada, né, irmãos? Porque chega uma hora que você escuta: William, Samuel, você já levantou 2 vezes. Já também não vou mais. Não quero mais saber. Eu escuto, ou estou entendendo errado, ou estão brincando comigo. Eu não quero mais saber. Ele não. Diz o texto que pela 3ª vez, o texto vai dizer que Deus vai chamá-lo, e aí finalmente ele vai ser instruído e vai perceber que é a voz do Senhor. Mas o que eu quero destacar aqui é o final do 7, o verso 7, porque para mim, para nós aqui esta manhã, nós precisamos de ter o discernimento desse ponto. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, ainda não havia sido manifestada a ele a palavra do Senhor. Eu entendo que, claro, irmãos, por favor, eu estou trazendo isso para o lado espiritual. Samuel era uma criança, e quando eu digo menino, um pequeno mesmo, um garoto. E se nós quisermos identificar a voz de Deus com uma maior facilidade, a gente tem que crescer. Algumas coisas na nossa vida, Jesus diz que nós precisamos nos tornar como crianças. Como uma vez eu até ministrando disse: gente, e aí, a gente tem que ser ou não criança? A melhor resposta é: depende. Do que você está falando, pastor? Porque na malícia, na maldade, a gente precisa ser como criança, rápido para perdoar. Como uma criança que você, pai, dá uma bronca nele agora, daqui a pouco está te abraçando. Faz isso com adulto para você ver. Meu Deus, 1 mês de mal com você. Criança não, está liberado. Nessa área, Jesus disse, como criança para entrar no céu. Mas aí vem o apóstolo Paulo e diz: olha, quando eu era criança, eu tinha atitude de criança. Mas quando eu cresci, eu precisei deixar as coisas de criança. E agora, do que ele está falando? Ele está falando de maturidade espiritual. E nós temos no nosso curso de membresia, que a gente chama de Identidade Batista, uma frase muito forte. A frase é assim: Jesus não é pedófilo. E o que a gente quer dizer com isso? Que ele não vai vir buscar e casar com uma noiva, igreja, criança. Ele não vai vir buscar uma criança. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, mas para esse casamento funcionar, a igreja tem que crescer, ela tem que se tornar madura, ela tem que ter maturidade espiritual. E é quando a gente cresce que fica mais fácil identificar a voz do Senhor, a voz de Deus. Ele era uma criança. Por isso a dificuldade grande de entender quem era que estava falando com ele. Quanto mais você se aprofundar em Cristo, no Senhor, gastar um tempo de qualidade na palavra, quanto mais você crescer espiritualmente, mais discernimento claro você terá da voz de Deus. Quem está comigo, diga amém.
Só para a gente fechar essa questão e entender quando é que Deus fala com a gente de verdade, a gente ter esse discernimento. Eu me lembro de um culto que eu fiz, e me lembro de ter terminado um culto que eu estava falando de um Deus que sara, de um Deus que cura, e alguns de vocês devem lembrar disso, porque eu já contei essa história, e na hora que terminei o culto, uma irmã, com aparente fé, eu digo aparente, já vou te explicar, ela disse assim para mim: pastor, Deus falou comigo, aleluia, estou tomada por uma fé muito grande. Olha, pastor, até hoje eu tomei e tomava medicamento para a cabeça, pastor, tarja preta, mas a partir de hoje eu não vou tomar mais, em nome de Jesus, porque eu creio, Deus já me sarou, eu estou livre, Deus me abençoou. E o discurso está muito bonito, parece um discurso cheio de fé, e ela termina dizendo assim: pastor, o que o senhor acha? Ela jogou Baygon em tudo. Por quê? Porque a gente precisa lembrar do que é fé, e a gente precisa abrir a Bíblia. Eu creio que você tem isso de cabeça. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza, firme convicção das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Traduzindo em outras palavras, fé é uma convicção tão grande de que aquilo que Deus me falou é meu, ainda que eu não esteja vendo isso. E como é que vem essa convicção? Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vamos colocar isso com outras palavras: a fé vem quando Deus fala comigo. Vamos repetir assim? A fé vem quando Deus fala comigo. Vamos dar uma aumentada 10% no volume. A fé vem quando Deus fala comigo. Vamos inverter a frase: quando Deus fala, o que acontece? E numa palavra, o que é fé? Certeza. Então eu te respondo da seguinte maneira: quem tem certeza, pergunta. Então acredite, o dia que Deus falar com você sobre qualquer assunto, você não vai querer saber a minha opinião. Vocês entenderam? O dia que Deus, o grande Deus, falar com você, como disse Abraão: pega o teu filho e oferece para mim. Ele nem conta para Sara, ia dar ruim. Você consegue imaginar? Ele disse: então, amor da minha vida, sabe, a gente esperou só 90 anos, né, para ter essa criança. Vamos matar? Não ia prestar. Mas Deus falou com ele. Não é à toa que este é o pai da fé. E quando Deus fala, você não consulta carne nem sangue. Deus falou, acabou. A opinião dos outros já não importa, mas faz diferença nenhuma o que os outros acham. Depois que Deus te dá uma palavra, acabou. Amém ou não amém? É bom demais identificar a voz do Senhor. E eu olho para Abraão e percebo, ele sabia identificar a voz do Senhor. Segunda lição que eu olho para esse texto que a gente começou, em Gênesis 12:1. E a segunda lição que eu tiro daqui, lendo esses 5 versículos, é que nós precisamos aprender a confiar mais em Deus. Eu sei que você já sabe disso. Eu também já sei disso, mas sabe como é que a gente aprende a confiar em Deus? Deus permite algumas situações que vão exigir da gente confiança em Deus. Você não aprende a confiar em Deus numa sala de aula. Você não aprende a confiar em Deus com um caderno, estudo bíblico sobre como confiar em Deus. Isso é muito bonito, irmãos. Mas você só vai aprender a andar de bicicleta. Você pode saber tudo, como é que monta, desmonta, fez o curso, na hora que você subir em cima desse negócio aí. Você vai ter que subir em cima desse negócio aí. Se não tiver a rodinha, prepara o joelho, põe a joelheira, faz alguma coisa. Aí você vai aprender. Você aprende andando. Na hora que você está em cima, mesma coisa. Você aprende a confiar em Deus. No meio de situações que Deus vai permitir, que vão exigir de você confiança em Deus. Momentos em que você não vai entender. Olha só, Gênesis 12:1 termina assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Mão do céu. Eu tenho aprendido na minha caminhada com Deus que Deus não conta tudo para a gente. Não sei se com você é diferente, talvez Ele tenha um negócio diferente com você.
Mas comigo, normalmente, ele mostra um passo. Ele não conta tudo. Ele diz assim: vai indo. E a gente, então, dá para o senhor iluminar todo? Não. Só vai indo. Eu acredito, e tenho aqui as minhas teorias, acredito que se ele me mostrasse tudo, eu sairia correndo. Eu acho que se ele dissesse tudo para você, pelo que você passaria, para você chegar onde você chegou, você diria: estou fora, passa para outro, não estou afim. Então Deus trabalha conosco também de uma maneira processual, e vai se revelando de fé em fé, de glória em glória. E lá em Êxodo, no capítulo 13, tem texto bíblico para isso. Êxodo capítulo de número 13, o verso é o de número 17. Escute o que diz o 17 e o 18. E aconteceu o quê? Quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Vamos de novo a frase? Que estava mais perto. Tinha um caminho mais curto, tinha um caminho mais rápido. Você nunca se viu? Eu não sei se eu sou um ET, irmãos, mas de vez em quando eu falo assim: Senhor, o Senhor podia fazer, né? O Senhor não é todo poderoso, o Senhor podia fazer algumas coisas mais rápido, né? Ele pode fazer mais rápido? Tem caminho mais curto? Tá, então vamos ler tudo para a gente entender algumas coisas. Por que não o caminho mais curto? O texto continua dizendo: porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem para o Egito. Por quê? Porque tem guerra. Tem guerra? Na minha tem. Tem guerra. Tem luta. Tem batalha. E você precisa confiar em Deus num nível que você entenda que o Senhor conhece a sua estrutura. Ele sabe o que você está pronto para assumir. A Bíblia diz que Ele sabe, conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. A Bíblia diz, fiel a essa palavra: Deus não vai permitir que você seja tentado acima daquilo que você possa suportar. Antes, com a tentação, Ele providencia o escape, para que a possais suportar. É Bíblia. Então o Deus que te fez, Ele sabe quanto você aguenta. Então, com base na nossa estrutura, caminhos diferentes para cada um de nós, até a terra prometida. Caminhos diferentes, segundo o que podemos assumir, abraçar, suportar. Deus não quer perder você. Para Deus não é interessante que você corra de volta para o Egito, que você fuja da presença do Senhor. Então Ele trabalha conosco de maneira processual, segundo as nossas forças. Quem compreende, diga amém. Aprenda a confiar em Deus. Ah, está demorando, meu pastor. Confie em Deus. Nossa, mas eu acho que já podia ter acontecido. Confia em Deus. Ah, já podia ter chegado lá, né, pastor? Confia em Deus. Confia em Deus. Número 3. Eu olho para esses textos, esses 5 versículos, e isso aqui me encanta. Nunca é tarde para mudar. No versículo 4 de Gênesis 12, o texto diz que assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Vamos comigo agora no final do texto, em voz alta. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. 75 anos e vamos mudar. Quantos anos? 75. Vamos mudar.
Filho, já deu, o que tinha que ser foi, o que tinha que conquistar, conquistou. Está na hora de parar, e você querendo mudar. Essa semana eu li uma frase no Instagram não, Twitter. Estou passando, não entro muito no Twitter não, estou passando. Foi bem oportuno. Uma frase entre aspas dizia assim: não tenha medo de mudanças. Tenha medo de, daqui 1 ano, você estar reclamando dos mesmos problemas. Oh, que frase fantástica. Não tenha medo de mudança, tenha medo de, daqui 1 ano, no início de fevereiro de 2023, você está aqui reclamando dos mesmos problemas, da mesma vida, das mesmas batalhas, simplesmente porque não teve ousadia e coragem para mudar. Que se você tem uma palavra, e eu não estou aqui pregando a irresponsabilidade, meu Deus, chuta o pé, não. Eu estou dizendo, Deus falou com você, é um efeito dominó. Você identificou, foi Deus mesmo, não é coisa da sua cabeça, não é coisa de homem. Pastor, então confia em Deus e dê um passo de fé. Pastor, mas eu já sou casado, né? O que tem? Pastor, já tenho aqui os meus filhos. O que tem? Pastor, já tenho aqui os meus 50. Esse tinha 75. Não tenha medo de sonhar. Os vossos velhos sonharão sonhos. O Espírito Santo na sua vida faz você sonhar. E eu tenho dito para os meus irmãos, os colaboradores aqui na igreja, os pastores, aqui a gente sonha. E se é para sonhar? Vamos sonhar com força. A gente não sonha assim, queria tanto, meu Deus, que eu esperasse no ponto de ônibus e daqui meia hora o ônibus passa. Não, a gente sonha não é para assustar. Amém ou não amém? É para sonhar, então sonha para você contar o sonho, o outro diz assim, misericórdia, você está doido? Assim, claro. Mas isso é impossível. Por isso que Deus vai entrar no negócio. Mas se fosse possível, já tinha feito. Isso é a equação. Tem Deus no negócio, senão não vale a pena. Finalmente, número 4. Eu olho para esse texto, essa historinha pequenininha, e eu percebo que nós precisamos ter fé para obedecer. Eu penso que aqui, irmãos, está um grande divisor de águas, de tudo que eu te disse. Eu já andei ministrando aqui sobre a importância, a grande diferença entre saber e fazer. Isso é um divisor de águas, porque eu não acredito hoje que o problema da igreja seja falta de conhecimento. Deixa eu explicar por quê. Tem um problema de falta de conhecimento? Tem. Ele existe? Sim, e ele é denunciado pelo próprio Deus em Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Então a falta de conhecimento é um problema, que faz com que pessoas, mesmo o povo de Deus, tenha áreas da vida destruídas, atacadas, porque não sabe o que fazer. Se você não tem saber, se você não tem conhecimento, se você não conhece o Senhor, fica muito complicado. Agora, nós nunca vivemos em uma era, uma época, uma estação de tanto conhecimento farto, informação na sua mão, no celular. Nós temos Bíblia online, nós temos Bíblia narrada, nós temos culto para qualquer gosto. Tem dia que você quer, você diz assim, até brinco com os irmãos, né? Eu quero ouvir uma mensagem, faz isso no celular. E você tem assim, é quase que um self-service. Hoje eu estou assim meio caidinho, quero um reteté. Estou precisando de um fogo. E não há problema nenhum nisso. Porque assim, estou precisando, vamos lá, ouvi um negócio mais, e pá, isso está na sua mão, está na internet. Não, hoje estou precisando de um estudo mais aprofundado, teológico, está na sua mão. Você escolhe. Informação, eu penso que a igreja tem bastante. Onde é que está o grande problema? O problema está no que a gente vai fazer com essa informação. E é aí, olha para mim, é aí que a gente separa quem sonha de quem realiza. Vamos de novo? Quem sonha, quem realiza. Eu conheço muita gente que sonha com força, mas só sabe sonhar,
Só sonha. Viaja, que é uma maravilha. E ele tem bagagem, mas você olha para a vida dele, ele não se comporta de acordo com o que ele diz que quer alcançar. Ele diz: eu queria tanto ir para lá. Ai, é o meu sonho ir para lá. Ai, que vontade, gente, de ir para lá. Vocês estão entendendo? E se olha para a vida dele e diz assim: cara, mas que incoerência. Não parece, cara, que você quer ir para lá. E aí em Hebreus, no capítulo 11, no verso 8, está no rodapézinho aqui, ó. Hebreus 11, 8 está assim. Você sabe que Hebreus 11 é o capítulo dos heróis da fé, né? Pela fé, vamos comigo? Pela fé, sendo chamado, obedeceu, e indo. Cara, que frase, gente. Como é que termina a frase que faz referência ao pai da fé? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ir. Sabe, irmão, o que faz a diferença no texto aqui entre a irresponsabilidade e a fé é a direção de Deus. Porque se ele não tem uma palavra clara de Deus, eu diria: que pai de família irresponsável. Porque tem gente que é irresponsável. Como é que você sai do emprego sem ter nada em vista? Nome disso, irresponsabilidade. Não, pastor, Deus falou comigo. Nome disso, fé. Já mudou. Você entendeu a diferença de uma coisa para outra? Você tem uma direção divina, então é diferente. Obedeça. Pastor, não tem diferença nenhuma. Acordei chateado e resolvi chutar o pau da barraca. Boa sorte. Você vai precisar buscar Deus. Você vai precisar de uma ajuda do Senhor. Mas o texto diz que esse cidadão, ele sai de onde ele está, e a frase que eu até sublinhei é: sem saber para onde ir. Eu acredito, irmãos, que nem sempre na nossa vida tudo vai fazer sentido, sabe? Tem algumas coisas que Deus pede para a gente, e normalmente Ele não pede, Ele manda, que a gente escuta e diz assim: cara, mas eu não estou entendendo, para que o Senhor está me pedindo? Por que fazer isso? Por que me comportar assim? Por que agir assim? Mas nem tudo você vai ter que entender, tem coisas que você vai ter que obedecer sem entender. E o nome disso, fé. Não, porque todo mundo quer saber para onde vai. Imagina, você sai daqui, vai para o aeroporto, para a rodoviária, chega no guichê e diz: me dá um bilhete, uma passagem. Primeira coisa que ela pergunta: para onde? Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. E ela vai dizer para você: tadinho, né? Não está bem. Mas é o que Abraão faz. Ele sai com a mochila nas costas, em família. Ele está levando a mudança. Ele não diz: eu vou primeiro, depois que eu encontrar esse tal lugar, depois eu venho buscar vocês. Não, ele vai com tudo. Nenhuma unha fica. Ele não tem reserva na obediência. Ele não tem uma carta na manga escondida. Ele pula dentro com força na palavra, no que Deus está mandando ele fazer, e ele abraça aquela direção. E é assim com Deus, irmão: dá certo, dá certo. Ou dá certo, ou dá certo. O Senhor está nisso, dá certo ou dá certo. Porque o Senhor me mandou agir assim. Eu olho para esse texto, irmãos, e quero ler com vocês Êxodo 33, daqui a pouco a gente vai orar, você pode abrir lá. Êxodo 33, verso 12. Êxodo 33, verso 12. Diz assim: Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze-me subir a esse povo, porém não me fazes saber quem has de enviar comigo. Que Moisés está numa batalha de oração com Deus. Deus está dizendo: eu vou mandar um anjo com vocês. Você fala: peraí, não foi o que a gente combinou. Tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos teus olhos. Agora pois, essa é a oração nossa de hoje. Agora pois,
Se tenho achado graça aos teus olhos, sublinhe essa frase na sua Bíblia. Rogo-te, peço-te, eu imploro ao Senhor, que me faça saber o teu caminho. Que oração linda. Quem sabe você está aqui perdido, sem saber para onde ir. E você está sem rumo. Para tomar decisões na sua vida, as contas estão chegando, e você, meu Deus, o que é que eu faço? Para onde eu vou? Onde é que eu vou gastar minha força, minha energia? Sabe, irmão, Jesus Cristo é o caminho. Ele é o caminho. Você já parou para pensar nisso? Ele não é um dos, o artigo é definido, ele é o. E ninguém vem ao Pai se não for por mim, se não for por Ele. Ele ainda é o melhor GPS, melhor que o Waze, Google. Ele te leva para o lugar certo, a presença do Pai. Se você está aqui e precisa de uma direção divina, eu quero orar por você hoje. Eu estou aqui, eu estou precisando de uma direção na minha vida, pastor. Eu estou precisando de uma direção na minha vida. Eu tenho tentado ir, mas assim, eu estou sem rumo. Nós vamos orar essa frase: Senhor, rogo-te que agora me faça saber, conhecer, entender, enxergar o teu caminho, a tua direção para a minha vida. Deus, o que o Senhor tem para mim? Deus, o que o Senhor quer de mim? Deus, onde que o Senhor me quer, Senhor? Fazendo o quê da minha vida, Senhor? Meu Deus, fala comigo. Você precisa de uma palavra. Você precisa dessa graça sobre a sua vida. Essa graça na sua vida vai fazer toda a diferença. Salmo 25, 12, não está aí, Samuel, se você puder pôr. Salmo 25, 12. Eu queria ler, e eu gostaria que você lesse comigo, e eu termino aqui. Nós vamos participar da ceia. 25, 12 diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Deus quer ensinar você. Deus quer ensinar você. Deixa eu te falar. Eu estava ministrando, acho que em algum lugar, nem sei mais se foi aqui, mas eu estava dando um exemplo sobre a preparação dos pilotos de avião e como eles são preparados para pilotar esses jatos, esses Boeings, né? E como eles aprendem a pilotar em condições favoráveis de tempo, de clima, e em condições completamente desfavoráveis. E você, não sei se já viu, pelo menos por filme, né? Foto na internet, um painel de um Boeing, por exemplo. Misericórdia. É tanto ponteiro e botão que você fica, meu Deus do céu. Mas os camaradas estudam para entender tudo aquilo, para que eles saibam, tudo aquilo tem uma função, tudo aquilo tem um propósito, e cabe ao piloto fazer a leitura correta do que eles chamam de instrumentos do avião. Amém ou não amém? Então eles olham para o painel, eles têm que fazer a leitura correta, e às vezes eles estão voando e entram em uma tempestade. O tempo fecha. O tempo já fechou para você? Alguma vez na sua vida? E você está ali, em nome de Jesus. Daqui a pouco, o que estava claro, escurece. O avião começa a balançar. Chove, raio, turbulência. Você não vê nada na janela. Mas agora você tem que confiar no instrumento. Vocês estão comigo? É certinho. E aí o instrumento no painel do avião, você só olha aqui, 10 graus para a direita, e você nem olha na janela. Você acredita no instrumento. Você tem que acreditar nisso aqui, senão o avião cai. Você 10 graus. Subiu o nariz do avião. Irmão, eu não sou piloto não, irmão. Eu sei lá como é que é esse negócio, né?
E aí você sobe, o nariz olhando aqui. Sabe que a vida com Deus não é muito diferente. A vida com Deus não é diferente. Ele quer ensinar o caminho para você. O problema é que a gente quer manter o nosso avião de pé com base na janela. A gente olha e é interessante porque aviões já caíram, porque nós estamos altos, estamos baixos, não sabe, não tem uma visão clara, não dá para saber a altura, bate no morro, bate não sei onde, você precisa confiar aqui. Se está dizendo que é para ir mais alto, é mais alto, é para baixar, é para baixar, é para virar, senão cai, senão você estraga tudo. Confie no seu Deus, acredite no Senhor, Ele tem uma direção para a sua vida. Você recebe essa palavra? Vamos aplaudir o Senhor por ela? Eu creio, Deus.